A segunda fonte de provisão, então, né, de Jesus é o próprio Pai Celestial. Agora, o que eu posso falar a respeito disso, né? Quando você fala que a provisão é o próprio Pai Celestial, é pronto, é provisão infinita. Como que a gente poderia dizer, né? É poço sem fundo, né? Você vai, você cava, e nunca mais você vai encontrar o fim disso, porque você está falando do próprio Deus, que criou todas as coisas. Do Deus que, com uma palavra, traz à existência o que não existe. O relato da multiplicação dos pães nos ensina que Jesus é o pão que sacia a nossa fome mais profunda, a fome pela vida. Mas também ela nos ensina que a provisão que nós necessitamos vem do Pai Celestial. E Jesus está mostrando isso através deste momento, deste desafio, desta prova que ele coloca a Filipe. Ele, nosso Pai Celestial, é o recurso primeiro para a nossa existência. Veja só o que diz João 6, verso 10 e 11. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças. Esta expressão, deu graças, ela é a expressão grega Eucaristia. Então Jesus tomou os pães, deu graças, né? E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então a palavra deu graça, Eucaristia, significa que Jesus aqui, ele reconhece com gratidão que o pão que sustenta a vida provém do Pai Celestial. Se você já foi católico, né? Talvez em todos, alguns nasceram já no meio evangélico, aqueles que foram católicos, você talvez se lembre do momento que você ia comer da Eucaristia. É isso que Jesus está falando, né? O pão, quem provê é o próprio Pai. Ele está dando graça, ele está usando essa expressão, Eucaristia, dando graças, porque Ele é a provisão verdadeira e maior. Jesus também nos ensinou, em outra ocasião, a confiarmos na providência de nosso Pai Celestial, conforme a gente lê em Mateus, capítulo 6, verso 31 e 33. Veja só o que diz esse texto. Mateus 6, 31, 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ora, o que Jesus está dizendo é que você não tem que ficar preocupado com o que você vai comer amanhã, ou o que você vai vestir, o que você vai beber. É isso que Jesus está falando. Parece para nós tão difícil isto, né? Porque o sistema, ele nos toma, ele nos aprisiona, e a gente está sempre preocupado: será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir a luz? Será que o aluguel? A escola do filho? E a gente vai entrando, e a gente fica, não percebemos que no fundo nós estamos confiando no nosso esforço, no nosso próprio semear, trabalhar. Como eu disse, o trabalho foi dado por Deus para que a gente possa prover o pão, mas nós não podemos esquecer que Ele é a provisão primeira e maior de todas as coisas, e que nós precisamos descansar nele, e Jesus está dizendo isso. Então não se preocupe com o que você vai comer, beber, vestir, mas se preocupe em buscar em primeiro lugar o reino dele, de fazer a justiça, de viver a justiça do seu reino. Por quê? Porque as outras coisas Ele colocará para você na medida do que você precisar. Paulo também nos ensina a pormos a nossa esperança na provisão de Deus Pai. Paulo fala sobre isso, e não no fruto do nosso trabalho, conforme a gente vai ler 1 Timóteo 6,17. Veja o que diz então 1 Timóteo 6,17, palavra do apóstolo Paulo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes,
nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Que coisa, né? Nós vemos no texto de João 6, que após Jesus ter dado graças e repartido então os pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, todos ficaram satisfeitos. E ainda encheram com as sobras 12 cestos. Tinham 2 peixinhos, 5 pães. Era o alimento só para aquele menino naquele dia. Mas no final tinham 12 cestos, porque Deus provê além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos crer, além do que nós podemos esperar. Porque Deus, quando dá, Ele dá com boa medida, como dizem, sacudida. As portas do céu se abrem e Ele dá sem medida. Quando nós reconhecemos que a nossa provisão, ela vem de Deus, e que somos apenas o instrumento pelo qual Ele então providencia o pão para as nossas mesas e o sustento para a sua obra, nós recebemos dele com fartura. Recebemos com fartura, porque Deus, Ele é generoso. Ele está na sua natureza. E quando nós oramos em nossas refeições, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo café, obrigado por este almoço, pelo jantar. Quando você ora isso, agradecendo a Deus, mas no seu coração você está achando que foi você mesmo que fez, a oração não vai passar do teto, como diz alguns, né? Não vai passar do teto, porque ela não é verdadeira, o teu reconhecimento não é verdadeiro. Quando você trata as suas finanças achando que elas são suas, você não entendeu nada do que é realmente caminhar com Deus, do que é abandonar a si mesmo, do que é morrer na cruz. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Nós somos apenas cooperadores, que Deus quer nos usar, fazer como instrumento. E Jesus então nos ensina por meio deste milagre da multiplicação dos pães e peixes, que o pouco que nós temos se torna muito quando nós confiamos em Deus. Assim como aquela viúva que pegou aquele pouquinho e acabou ofertando para aquele profeta de Deus. E aí não parava mais de ter farinha, até que choveu novamente lá nas terras, e aí então poderia colher, né, e produzir. Ela foi sendo alimentada milagrosamente por Deus todos os dias. Que coisa maravilhosa! Você já pensou nisso? Os 5 pães e 2 peixes alimentaram não só aquele menino naquele dia. Ele foi para lá para se alimentar, né? Mas não alimentou só ele. Alimentou toda a multidão que lá estava. Quando o nosso recurso é escasso, quando o nosso recurso é insuficiente, mas a nossa confiança, ela está em Deus e não em nós. Em Deus. Não no que podemos realizar, fazer, mas em Deus. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível acontecer. Porque Ele é a fonte primária de toda a vida, de tudo. Ele é Deus. Verdadeiramente Deus.